Porque aqui estamos, mais uma vez, reunidos, todos nós em busca de conhecimento, em busca de recebermos o alívio, o socorro, o entendimento para as nossas dores, para as nossas aflições. Vamos então fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e vamos conversar com o amigo divino. Ele não está longe de nós, o nosso amigo, irmão, Senhor Jesus Cristo, está dentro de cada um de nós. Vamos despertar para sentir a sua presença. Vamos falar com Jesus. Ele está a nos ouvir, dizer a Ele da nossa necessidade. Ele conhece todas as nossas dores e por isso permanece conosco, nos convidando. Vinde a mim, vós que sofreis, que estáis cansados, aflitos, eu vos aliviarei. E assim Jesus, neste momento em que viemos buscar, cada um de nós tem a sua necessidade, mas todos precisamos de um novo entendimento para que a nossa vida possa transformar os nossos hábitos, as nossas palavras, os nossos pensamentos e sentimentos, como Tu nos ensina, amando, servindo e caminhando com todos aqui na terra. Fica conosco, Jesus. Ajude-nos a estar contigo sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição que vai nos ajudar a refletir, muito importante nessa noite, do livro Religião dos Espíritos. É uma lição que vai nos trazer quem é o nosso guia real, aqui na Terra e além da Terra também, né? Então, é o nosso guia real, é o nome da lição da noite. E nos diz o nosso irmão, que ele é por espíritos diversos, né? Então, esse nosso irmão que nos traz através do Chico Xavier, essa mensagem, ele diz assim: na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. Aí ele relaciona para nós, né? Esses que estão comungando conosco, em relação conosco no dia a dia, no nosso lar, e eles dizem assim: nem na tribuna dos grandes filósofos nós não vamos encontrar o guia real para nós, nem na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução, aqueles que sofreram, que deram a vida, né? E se elevaram, eles progrediram, evoluíram, nem nesses irmãos, porque cada um de nós trazemos conosco necessidades diferentes. Então, veja bem, nem na retorda dos cientistas eméritos, nem no trabalho dos pesquisadores ilustres, nós não podemos tê-los como guia real nosso. Nem nas cátedras dos professores distintos, nem nas vestes do sacerdote abnegado, nem nos bastão dos pastores experientes. Somos todos aprendizes do Cristo, né? Então, Ele é o nosso guia real. E a gente, às vezes, busca em outros locais, outras pessoas que não é Jesus, né? E nós não vamos conseguir encontrar a nossa felicidade real. Nem no apelo dos portas-vozes de reivindicação coletiva, nem nas ordenações dos administradores mais dignos, e nem nos decretos de legisladores mais nobres, nem nos verbos flamejantes dos advogados do povo, nem nas palavras dos juízes corretos, nem nas penas dos escritores enobrecidos, e nem na força dos condutores da multidão. Veja bem, ele está mostrando para nós, né, que muitas vezes a gente vai buscar com esses irmãos a felicidade,
para o nosso viver. Mas nem com esses irmãos nós conseguimos, porque eles também estão buscando, estão conquistando, né, através do estudo e da sua vontade, melhorias. Nem nas arcas dos filantrópicos generosos, nem na frase incisiva dos pregadores ardentes, nem naquelas pessoas que são pregadores ardentes, também eles não são os nossos guias reais, guia real para todos nós. Eles estão buscando também e ensinando o que aprendeu com Jesus, né? Nem nas mensagens reconfortantes dos benfeitores desencarnados. Em todos surpreenderás, em maior ou menor porção, defeitos, virtudes, fealdade, beleza, acertos e desacertos, sombra e luzes. Veja bem, nesses irmãos que a gente busca, né? Muitas vezes o nosso guia real ali, no que ele fala, no que ele prega, no que ele vive, mesmo assim, ele está vivendo, está pregando o que está no Evangelho, o que Jesus nos ensina. Então, nós temos que saber quem é para nós o guia real da nossa vida. E ele diz, cada um deles algo tem a ensinar. Cada um desses irmãos relacionados, né, tem a ensinar para todos nós, beneficiando-te de algum modo. De algum modo somos beneficiados, né, quando buscamos nesses corações que estão também administrando, que estão legislando, que estão advogando, estão trazendo alguma coisa assim, juízes corretos. A gente sempre busca se orientar, né? Eles têm muito a nos ensinar e a nos beneficiar de algum modo. Contudo, igualmente, caminham vencendo com dificuldade a si mesmos esses irmãos. Nós temos médios, né, encarnados que são confiantes, são pessoas nobres, são pessoas que vêm, né, nos ensinar o correto, mas é o que Jesus nos ensinou, né? Nunca é nosso. Por isso, um bom palestrante, uma pessoa que tem uma boa condição, conhecimento, ela fala, mas ela traz o ensinamento de Jesus. Nunca é da gente, né? Contudo, igualmente, caminham vencendo com dificuldade a si mesmo. Cada um é credor de nossas gratidão e de nosso respeito, pelo amor, pela cultura que espalha. Devemos, né? Eles são credores do nosso respeito, pela vida que levam, pelo que falam, pelo que ensinam, como agem, né? Então, temos que ter essa gratidão, esse respeito por tudo que eles nos trazem, esses irmãos que trazem cultura, espalha cultura, conhecimento. Mas no campo da humanidade só existe um orientador completo e irrepreensível, né? Aí ele vai dizer quem é aqui para nós. Tendo nascido, veja bem, tendo nascido na palha, para doar-nos a glória da vida simples, Jesus veio nos ensinar, através no momento do seu nascimento, nos mostrando que ele nasceu na palha, nos trazendo vida simples para todos nós. Expirou numa cruz, pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Sendo anjo, ele continua dizendo, sendo anjo, fez-se homem para ajudar. E sem cofre dourado, né, viveu para os outros, descerrando-lhe os tesouros do coração. Veja bem, né? Jesus nasceu na palha, mostrando para todos nós a simplicidade de que é se viver aqui na terra. Ele terminou seus dias numa cruz para o bem de todos nós, a fim de nos mostrar a lição, né, eterna da ressurreição, que a gente sai do corpo, deixa o corpo, mas não sai da vida, continuamos vivos, né?
Então veja bem, ele sendo o anjo, ele fez-se homem para ajudar. E sem cofre dourado, viveu para os outros, descerrando os tesouros do coração, abrindo seu coração, seu sentimento, né? Acolhendo a todos. É por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens. E os mensageiros divinos responderam na síntese inovidável: Jesus. Veja bem, né? Temos que buscar Jesus para a nossa vida. Vamos nos ser apoiados, muitas vezes, receber palavras de conforto de benfeitores espirituais, amigos, irmãos nossos. Mas nós precisamos buscar Jesus que está dentro de nós. E aprender com Ele a simplicidade da vida aqui na Terra. Então, os benfeitores responderam, né? A Allan Kardec, que é Jesus, o Espírito, né, que é modelo, que serve de modelo e guia para todos nós. Como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra, como sendo o nosso mestre e Senhor. Veja bem, a lição é importante, né? Porque nós muitas vezes buscamos assistência, buscamos tratamento espiritual, buscamos o livro, temos toda essa condição de buscar, né? Mas devemos buscar sempre os ensinamentos de Jesus, porque Ele é o Espírito puro, que encarnou aqui na Terra para nos trazer essa direção espiritual da ressurreição. Ele veio nos dizer que vamos deixar o corpo, vamos continuar vivos, por isso nós temos que cuidar do que falamos, do que pensamos, do que agimos, o nosso sentimento, porque nós pensamos, falamos, agimos, sentimos para a eternidade. Então vamos cuidar. Jesus veio trazer a simplicidade de se viver aqui na terra. Nasceu na palha e mostrou para a gente, né, a grandeza dele. Não mostrando em palavras, mas na vivência, na humildade que Jesus viveu, se transformando em um guia da humanidade. E aí do Evangelho Palavras de Vida Eterna, nós buscamos também uma lição que nos ensina bastante sobre Jesus, né? Liberdade em Jesus. É de Paulo, né? Capítulo 5, versículo 1, e ele nos diz assim: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Veja bem, né? A liberdade. Jesus nos trouxe todos os meios, as condições de vivermos aqui na terra simplesmente e sermos libertos, porque Ele nos ensinou a fazer o bem. E somos livres para fazer todo o bem que desejarmos, porque o mal nos prende uns aos outros, né? Então, veja bem, vamos ficar escravos uns dos outros, né? Nesse campo obsessivo, presos mentalmente uns com os outros. Sai do corpo, continuamos ligados, porque estamos ainda em condições difíceis, vivenciamos uns com os outros, não como Jesus nos ensina, como o nosso guia. Nós buscamos vivenciar da nossa moda, o jeito que queremos, que achamos que está certo. Então, vamos buscar Jesus como nosso guia espiritual em tudo que precisarmos. E Emmanuel diz assim: se o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou, e não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Porque Jesus
Ele mostrou a verdade, né? Aquilo que estávamos acostumados naquela época, ele mudou tudo. Não mudou, ele trouxe a perfeição de tudo que deveríamos viver aqui na Terra. Não raro, pintam-nos a afeição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. E não foi isso que Jesus fez. Ele veio nos harmonizar, nos esclarecer, né? Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemos-los interessados, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Ele não exigiu que ele teria que nascer, né, num berço dourado. Ele não exigiu. Ele veio, ele regressou ao mundo mostrando simplicidade de vida. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Jesus não se revoltou pela infância humilde que ele teve aqui na terra, né? Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Não precisamos nos tornar heróis, nem nos santificar de um dia para o outro, para que a gente comece também esse trabalho dentro de nós. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Nunca. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Olha só, que Jesus nos ensinou, né? Ir de encontro aos enfermos, os aflitos, para ofertar-lhe o coração. Serve indistintamente, sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Realmente, né? Quando temos o conhecimento, toda ajuda que desejamos fazer a alguém, a gente tem essa certeza que vamos encontrar dificuldades em todos os momentos. Mas ele era seguro do que ele está nos ensinando, estava e continua nos ajudando. Não espera recompensa, nem mesmo aquelas que surgem em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Jesus nunca exigiu nem a simpatia no círculo, né, dos afetivos, das pessoas que o buscavam e buscam até hoje. Padece a ingratidão de beneficiários e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se ao tormento da cruz, sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele. Ninguém se fez mais livre aqui na terra do que ele, Jesus, livre para continuar servindo e amando, através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente as nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero. Frequentemente cria a desordem e favorecem a loucura. Quando esquecemos de vivenciar esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, fazendo tudo o que eu quero, o que nós queremos muitas vezes, nós estamos frequentemente criando desordens e favorecendo a nós mesmos a loucura, porque não buscamos o guia real, que é Jesus. Como ele faria, como ele agiria em tal situação. A gente não se pergunta, né? Aqui o Evangelho fala que a gente faz como a gente quer. E aí a gente fica preso
presos às dificuldades, presos à desordem mental, né? Na luz do Cristo, a liberdade do, abre aspas, devo servir, fecha aspas, gera o progresso e a sublimação. Assinalemos do Mestre o senso da disciplina. Quanta disciplina, né? Jesus veio nos trazer, trazendo essa liberdade de viver aqui na Terra, mesmo que tirando dele a existência física, mas ele não se revoltou com ninguém. Então, veja bem, assinalemos do Mestre o senso da disciplina, tenhamos, né, essa disciplina em nosso viver, se quisermos ser livres. Porque quando revidamos o mal, nós ficamos presos ao outro. Então, queremos ser livres, vamos agir como Jesus nos ensinou, com disciplina. Aprendamos a obedecer. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, quando conseguirmos cumprir os nossos deveres, deveres espirituais, deveres materiais da nossa vida, né? Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Então, quando nos encontramos em situação difícil, é porque agimos de acordo com o nosso gosto, por isso sofremos, estamos presos à nossa própria ação, e daí aquela ação vai nos fazer ligar aos outros irmãos, né, que foram ou que são ou que estão prejudicados por nós. E aí nós também não estamos livres para viver. Vamos ajudar, vamos conscientizar de que a simplicidade da vida, ela nos favorece a sermos livres para obedecer, para trabalhar em benefício de todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos dê a força necessária para que saibamos nos comportar diante das situações, diante das dificuldades, diante das enfermidades, com a disciplina que Jesus nos ensina. Porque aí estaremos livres para trabalharmos dentro de nós e socorrer aqueles que nos buscam, buscando sempre, né, o guia real para todos nós, que é Jesus, aqui na terra e sempre, para todos. Que Ele nos ajude a lembrarmos os nossos compromissos, a assumir a nossa responsabilidade no campo do trabalho, uns com os outros, de servir, de compreender, de amar, de perdoar e sermos livres uns com os outros aqui na terra. Em seu nome, Jesus, te agradecemos e te pedimos que nos ajude a estarmos sempre ligados a Ti. Que assim seja. Vamos também convidar os nossos irmãos que se fazem presente aqui no recinto, outros que vierem também, que se quiserem, tiverem condições, oportunidade, temos de assistir à prece final, para que todos nós possamos sair daqui assistidos, tá? Que Jesus nos ajude a sermos cada dia mais livres de dificuldades, de encontrarmos tanta falta de paz na nossa vida. Com Jesus caminhemos, que assim seja.